Por quanto você venderia os seus princípios, os seus valores e a sua pureza? Bem, uma vez eu estava num carro com alguns amigos meus. E após todos eles perguntarem um para o outro determinada pergunta, chegou o momento de perguntarem para mim. Mas me conhecendo, eles já mudaram um pouco a pergunta. Eles, no lugar de perguntarem se eu aceitaria, se não me engano, acho que 1 milhão ou mais, não lembro agora, para antes do casamento me deitar com uma garota, determinada garota, eles me perguntaram se eu aceitaria. E eu, obviamente, falei que não. Então eles pegaram, né, e sugeriram, não, mas ia ser a mulher que é o seu tipo, né? Ia ser uma mulher que você gosta, você acha bonita e tal, o seu tipo de mulher dos sonhos, assim. Só que aí ela gosta de você e ela tá te pagando pra isso. E aí minha resposta não mudou. E naquele momento, eu acho que alguns deles estranhou, achou surpreso isso. E se você é homem e está me assistindo e talvez não seja cristão, você talvez já participou de conversas parecidas e nós dois sabemos que, dependendo aí, o contexto foi ainda pior, porque geralmente as perguntas são piores e o cenário ainda é pior. Mas, né, deixa isso aí. E você, né, se policia aí, né, que se você se enquadrou nesse contexto aí, você sabe o que eu tô falando. Mas, enfim. E eles ficaram surpresos, porque não. Minha resposta continua sendo não. Então, tipo, por quanto você venderia seus princípios, seus valores? Porque no cenário aqui, é basicamente, você imagina uma mulher que você gosta, que você admira e que é o seu tipo. Basicamente, imagina a mulher dos seus sonhos. Só que aí, essa mulher dos seus sonhos, ela te faz essa proposta de, por 1 milhão, você se deitar com ela antes de vocês serem casados. Durante toda a pergunta eu falei, não, eu não faria isso e tal. Primeiro eu teria que conhecer a pessoa, me casar com ela. E fui explicando, né? Que a gente tá falando aqui de um cenário onde que a pessoa em questão é meio que a pessoa ideal sua. E eu falei que não, eu faria tudo isso. Mesmo me pagando, mesmo sendo a pessoa dos meus sonhos, eu não faria. Porque se a pessoa realmente é dos meus sonhos, por eu recusar esse tipo de proposta, ela se apaixonaria de verdade por mim. Ela me amaria e me respeitaria ainda mais. Porque esse valor, essa integridade, essa postura minha ia ser reflexo de algo que ela buscava num relacionamento. Ia fazer com que ela fosse de fato o meu tipo de mulher. Porque meu tipo de mulher é o tipo de mulher que se atrairia por esse tipo de comportamento. E que não faria, obviamente, uma proposta dessa. O que já fica um pouco duvidoso, né? Porque o meu tipo de mulher não faria uma proposta dessa. E se não estaria disposta a se deitar com outro homem, independente de quem seja, por qualquer motivo, antes de um casamento, antes do matrimônio, antes de alguém que conheceu a alma dela antes de desejar apenas o corpo. Alguém que se comprometeu a cuidar e amar ela pro resto da vida dela. Alguém que entendeu o evangelho e como que Cristo trata a igreja, cuidando dela, né? Cuidando de toda a ruga e a santificando por meio da palavra e das instruções. E isso é um comportamento que iria contra a palavra, iria contra o evangelho e não agradaria a Deus. Então, nunca poderia acontecer esse cenário, independente do valor que essa pessoa me ofertasse. Eu não poderia ceder. E o ponto é que às vezes a pessoa não te oferece nada, mas ela, por ser alguém que te atrai, você acaba se entregando. Você vende a sua pureza, não por 1 milhão, mas de graça, por alguns momentos, por alguns segundos. E isso é algo que acontece não só com os homens, né? Apesar desse cenário ser um cenário imaginado, nesse contexto também acontece com mulheres. Só que muitas vezes elas se entregam a um outro homem, ou se entregam para o homem que elas estão apaixonadas, na intenção de que não, quando eu fizer isso ele vai se apaixonar. Mas homem e mulher não funcionam biologicamente iguais, né? Porque biologicamente a mulher, quando tem o ato, né, ela libera, né, ocitocina, ela libera os hormônios relacionados ao amor, à afeição, ao apego, ao relacionamento.
E então isso gera um vínculo nela para ela, né? Por isso que é uma coisa que é importante ser feito no casamento, justamente por causa dessa vulnerabilidade que ela fica, né? E até pode gerar traumas e tal, porque realmente é uma coisa biológica, fisiológica da mulher, essa expressão, né? Esse resultado. Mas no homem não. O homem ele libera dopamina e geralmente relaxamento, né? Então depois que ele faz isso, não vai gerar um vínculo maior necessariamente. Então enquanto a mulher pode se apaixonar, se o homem for mal intencionado e só estava querendo usá-la, ele vai ter conseguido o que queria e vai embora, deixando assim uma cicatriz na alma dessa mulher que acabou vendendo sua pureza, a sua santidade, muitas vezes seus princípios, seus valores, por uma hipótese de que talvez assim essa pessoa me amaria. Então fica aí essa reflexão para hoje, de que você não pode vender os seus valores, os seus princípios por nenhum valor. E as propostas de Satanás podem ser caprichadas justamente para que você caia. Então, seja por 1 milhão ou seja de graça, pelo próprio prazer do momento, não venda aquilo que é seu e precioso, como a sua pureza, a sua santidade e a sua fidelidade ao seu Senhor, porque você escolheu ser fiel a Deus. Então, se uma mulher, por mais que ela te atraia aos olhos, não se preocupa em agradar ao seu Deus, ela, primeiro, que você não deveria nem estar se relacionando, porque aqui a gente está falando no contexto de cristãos. E cristãos, por regra, só se relaciona com outros cristãos. Porque Deus deixa muito claro isso, que Deus não gosta de relacionamento fora da família espiritual. É dentre os seus que Deus quer que haja, né, essa união. Desde o tempo dos judeus é assim. Se você for pegar os judeus ortodoxos, eles só se casam com outros judeus, em especial as mulheres e tal. Então existe isso até hoje, perpetuado pelos judeus, que é algo que lhes foram ensinados por Cristo. Assim, não necessariamente... Vocês entenderam? Por Cristo, quando eu me refiro a Cristo, quando eu me refiro... É por Deus. Para simplificar, porque ia ser complexo de compreender, é mais simples dizer que foi por Deus, né? No Antigo Testamento e tal. Aí entram vários debates teológicos interessantes, acho que não são o tópico desse vídeo. Então, fica essa reflexão para hoje. E que você fique sempre atento nisso. E nesses tipos de brincadeira, que você mostre a sua postura cristã. De que não importa quem seja a pessoa ou o valor que essa pessoa ofereça. Você não vende a sua pureza, a sua santidade, que são de Deus, para essa pessoa. Você não desonra a Deus, você permanece íntegro. Então, essa é a reflexão de hoje. Que você guarde isso no seu coração e lembre disso. Depois que eu falei tudo isso, né? Teve um momento lá e todo mundo ficou pensativo, talvez, em relação a isso. E essa é uma postura que você tem que deixar lá, exemplar, nos seus meios. Justamente porque é o que eu sempre digo, né? Como é que você consegue discernir que algo está torto? É quando algo reto está do lado. Fica muito mais fácil você saber quando uma coisa está reta e uma coisa está torta, quando você tem um ponto de referência, ainda mais dessa forma tão nítida. Então seja como os apóstolos instruíam, né, a gente nas epístolas, sermos o exemplo, sermos como Timóteo, de sermos exemplos na conduta, no amor e na pureza. Todos nós temos muito o que crescer e evoluir, mas que essa reflexão faça parte da nossa vida e que a gente sempre lembre, e lembre sempre, não só de lembrar dos bereanos, mas ser como eles. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.